Fala pessoal, tudo bem? Você sabia que uma das teorias que explica a derrota de Napoleão Bonaparte na Rússia tem relação com a estrutura cristalina? Ficou curioso? Então fica nesse vídeo que eu vou contar essa história direitinho para você. Os materiais sólidos podem apresentar dois tipos de estrutura. A estrutura chamada cristalina ou a estrutura chamada amorfa. Todos os metais, eu disse todos os metais, muitas cerâmicas e alguns polímeros formam estruturas cristalinas sob condições normais de solidificação. O que seria uma estrutura cristalina? A estrutura cristalina é uma estrutura onde eu tenho um arranjo atômico, os átomos vão se organizar e essa organização ela se repete em longas distâncias na estrutura. Veja aqui na imagem que eu tenho um padrão de organização que se repete. Portanto, eu tenho uma estrutura cristalina. Aqui ao lado, eu tenho uma estrutura amorfa. É o oposto da estrutura cristalina. Os átomos estão dispostos de forma aleatória, não tendo um padrão de organização. E isso vai refletir nas propriedades do material. Um exemplo é um polímero amorfo, policarbonato. O policarbonato é um polímero que tem propriedades ópticas de transparência, em razão desse tipo de estrutura que ele apresenta, uma estrutura amorfa. Já os metais não apresentam transparência, em razão da sua estrutura cristalina. Quando eu tenho um material com estrutura cristalina, a luz não consegue passar nessa estrutura cristalina, porque os átomos estão muito próximos uns aos outros. Na estrutura amorfa, esses átomos estão mais afastados, eu tenho espaço entre eles, e aí a luz consegue passar, dando aí a característica de transparência nesses materiais. De acordo com a disposição dos átomos, origina-se desses sistemas 14 possíveis distribuições, formando chamados retículos bravais. Os átomos se organizam nessa estrutura cristalina e a depender de como é essa organização, de como é esse padrão, eu vou ter aqui 14 possíveis distribuições, tá? Eu tenho 7 sistemas, né? Sistema cúbico, hexagonal, tetragonal, monoclínico, romboédrico, ortorrômbico e triclínico. Porém, nos metais, que vai ser objeto de estudo aqui da nossa aula, nós vamos abordar as principais estruturas cristalinas presentes nos metais. Vamos ver quais são? A menor estrutura na organização dos átomos que irão compor a estrutura cristalina é conhecida por célula unitária. Então, a estrutura cristalina ela é composta por unidades menores que se repetem e dão origem à estrutura cristalina. Essa menor porção, essa menor parte que garante as propriedades da estrutura cristalina, nós chamamos de célula unitária. Ok? Nos metais, observam-se fundamentalmente 3 tipos de células unitárias. Vamos conhecer? A primeira é estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. Nós temos aqui os átomos se organizando na forma de uma estrutura cúbica com 1/8 de átomo em cada vértice, mais um átomo no centro. Se eu fizer a soma, né, dessa fração de átomo que está dentro da célula, que é 1/8, vezes 8, eu tenho um átomo. Mais um central, tenho 2 átomos por célula unitária. Aqui embaixo nós temos um dado importante, que é o fator de empacotamento atômico, que nada mais é identificar o quanto de volume está sendo ocupado pelos átomos dentro da célula unitária. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 68% da célula unitária ocupada por átomos. O segundo tipo de estrutura cristalina que vai aparecer nos metais é a estrutura cúbica de face centrada, CFC. Nela, temos aqui uma variação. Temos 1/8 de átomo também em cada vértice, porém, agora eu vou ter meio átomo em cada face, totalizando 4 átomos por célula. O fator de empacotamento atômico é bem maior, eu tenho mais átomos, então esses átomos ocupam
ocupam o maior volume dentro da célula unitária, 74%. O outro tipo de estrutura que pode aparecer nos metais é a estrutura hexagonal compacta. Então, os átomos se organizam nessa forma aqui, que lembra um hexágono, né? Tendo, portanto, aqui um fator de empacotamento também semelhante ao CFC, 0,74, 74%. Tá bom? Um fato importante é que alguns elementos químicos podem ter transformações nas suas estruturas em condições de temperatura e pressão. Exemplo clássico é o ferro presente no aço. O ferro em temperatura ambiente, chamado de ferro alfa, apresenta a estrutura CCC. Um aço em temperatura ambiente tem uma estrutura CCC. Se eu submeter esse material a um aumento de temperatura, aproximadamente aqui, 912 graus, eu tenho aqui uma mudança dessa microestrutura. Os átomos vão se reorganizar em uma nova estrutura, que é a estrutura CFC, conhecida como ferro gama, tá? Então, ferro gama. Se continuarmos aquecendo esse material, nós teremos novamente uma mudança da microestrutura. Ela volta a ser CCC, ferro delta. Então, essas transformações de microestrutura em função de temperatura e de pressão, nós chamamos de alotropia. Essa é uma propriedade que alguns elementos químicos têm. Um exemplo bem simples que eu quero trazer para você aqui é a alotropia do carbono. Temos aqui duas composições com o mesmo elemento, o diamante e o grafite, porém com propriedades totalmente diferentes. O diamante é um material extremamente duro, o elemento mais duro na natureza. O grafite já é macio, quebradiço. Perceba que essas características se diferenciam em razão do tipo de microestrutura. A estrutura cristalina é diferente do diamante da estrutura do grafite, mas todos eles são constituídos essencialmente de carbono, ou seja, eu tenho aqui uma alotropia. O outro exemplo é a alotropia do estânio, que está relacionado aqui com a derrota de Napoleão Bonaparte na Rússia. O que isso tem a ver, com Napoleão Bonaparte? Deixa eu te explicar. Os botões da camisa dos soldados de Napoleão Bonaparte eram fabricados com o material estânio. Só que o estânio ele sofre uma alotropia quando está abaixo de temperaturas inferiores a 13,2 graus. Então, abaixo dessa temperatura, eu começo a ter aí uma transformação de estânio branco para estânio cinza. O estânio cinza é um material extremamente quebradiço, ele se esfarela. E o que foi que aconteceu? Napoleão, quando estava lá invadindo a Rússia, inventou um inverno muito rigoroso, com temperaturas baixíssimas, próximas aí de menos 40 graus. E essa baixa temperatura fez com que os botões da camisa dos soldados de Napoleão se esfarelassem, fazendo com que eles tivessem dificuldade de fixar os armamentos e se proteger do frio. Com isso, muitos soldados morreram em virtude do frio, em virtude da fome. O fato é que esse mal que aconteceu ficou conhecido como doença do estânio ou mal do estânio. Para você ter uma ideia, de 600 mil soldados foram reduzidos a 10 mil soldados. Tá? Então, a alotropia mostra que a mudança da microestrutura altera totalmente as propriedades mecânicas de um material. E a teoria fala que essa mudança de microestrutura influenciou na derrota de Napoleão Bonaparte na Rússia. Ok? E aí, gostou do vídeo? Então curte esse vídeo, comenta, se inscreve para eu trazer novos vídeos para você. Forte abraço, bora se interessar. Tchau, tchau.